O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. De volta com o RDTV para a segunda parte da entrevista com o presidente eleito da OAB de Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. Doutor, vamos falar então sobre as prioridades da gestão nesse triênio. Quais são essas prioridades? Sem dúvida nenhuma, nessa linha, quando eu disse da construção de um projeto coletivo para a OAB, que tivesse o advogado como seu componente principal, nós fomos à rua e a todo Mato Grosso ouvir o que o advogado esperava da sua instituição. E aí foi que ele elencou essa prioridade, que tê-lo como componente número 1 da ordem. E nós identificamos ao longo da nossa caminhada que, e por ser um advogado militante, um advogado de fórum, o meu caso, que nós temos perdido no dia a dia de nossa profissão o respeito. Nós precisamos devolver o respeito à advocacia. O advogado precisa atuar com respeito, liberdade, autonomia, independência e sem qualquer tipo de hierarquia para com a nossa atuação e os demais atores do processo judicial. Delegado, Ministério Público e juiz. E aí nós viemos com uma proposta muito concreta nisso, que é ampliar os quadros da Procuradoria da OAB para 4 procuradores. Hoje nós temos 2 procuradores, queremos ampliar esse quadro para 4 e criar a figura do procurador-chefe da OAB. Esse procurador-chefe assumirá a função com 2 requisitos. Primeiro, será extremamente bem remunerado. Segundo, deverá subestabelecer todos os seus processos. Ou seja, ele deverá ter atuação exclusiva, full-time, em tempo integral, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para defender o advogado. Será uma espécie de advogado dos advogados. É ele quem fará esse enfrentamento, em nome da instituição OAB, defendendo a advocacia no embate com essas autoridades, caso não haja diálogo ou caso haja uma violação de nossas prerrogativas. Eu preciso resguardar o advogado, proteger o advogado, blindando e colocando a ordem que não tem cara, que não tem rosto, que não tem processo, na linha de frente dessa defesa. A ordem tem que usar o seu poder político e institucional de defesa do advogado e blindar, proteger a pessoa física do advogado. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a principal proposta e a que a advocacia sufragou como a melhor proposta na defesa dos advogados. Quando se fala de prerrogativas, Thalita, até discutíamos isso, todos os candidatos e todas as plataformas virão com componente prerrogativas como elemento principal. A comparação e o que precisa estar claro para a advocacia é, primeiro, quem tem propostas execuíveis e, mais que isso, quem tem coragem para fazer essa defesa no enfrentamento com essas autoridades. E aí a nossa chapa foi a escolhida, foi aquela que apresentou uma proposta concreta e com seus membros se colocando na linha de frente na defesa da advocacia. O senhor vem falando que busca o interior também como uma das principais plataformas para que os advogados tenham suas prerrogativas defendidas, mas também que sejam representados. Como o senhor pretende fazer isso? O interior, talvez, por estar distante da capital, as violações das prerrogativas ocorrem com mais frequência. As delegacias, os delegados, nos fóruns, pela distância, muitas vezes até a ausência da proximidade de fiscalizar com mais facilidade. Nós precisamos, eu pretendo tratar a ordem como tratei quando presidente da Caixa. Uma Caixa que esteve no interior ao longo dos últimos 6 anos. Ao longo dos últimos 6 anos nós andamos todas as subseções, uma vez por ano eu estive em cada uma das 29 subseções, conversando com os advogados, levando os produtos da Caixa ao advogado. E é assim que nós pretendemos tratar a ordem. Uma ordem que se faça presente no interior com mais frequência, através dos seus presidentes, dos nossos conselheiros que são do interior, levando os cursos de capacitação, levando a Procuradoria da Ordem, levando a Escola Superior de Advocacia, andando em conjunto com a Caixa de Assistência, mostrando ao advogado a presença da sua instituição lá. Obviamente que a figura institucional do presidente também estará. Eu já começo, antes mesmo da posse, já fiz algumas viagens para o interior, farei semana que vem,
estando próximo do nosso colega do interior. Falando em assistência ao advogado, muito se fala da falta de assistência ao jovem advogado. O que o senhor pretende fazer em relação a esses recém-formados? Nós temos proposta muito concreta nesse sentido. Por exemplo, enquanto presidente da Caixa, eu já dei mostra do meu compromisso com a jovem advocacia. Implantei, por exemplo, o PROMAD, que é o Programa de Modernização da Advocacia. O PROMAD fornece ao jovem advogado gratuitamente, por um período de 2 anos, software de gestão de escritório, com sistema de controle de processo, sistema de peticionamento, gratuito ao jovem advogado por 2 anos. Também, dentro do PROMAD, nós temos toda a criação da identidade visual do escritório do jovem advogado, com um preço infinitamente inferior ao que se pratica na praça. Cartão de visita, placa de escritório, papel timbrado, site, tudo ele consegue fazer por aí. Numa segunda linha, nós criamos também, por exemplo, um plano de saúde Unimed Fácil. Um plano de saúde que varia de R$ 89,00 a R$ 180,00 para atendimento ao jovem advogado. Um preço acessível, porque o jovem advogado no início da sua profissão tem outras prioridades. Eu mesmo vim me tenho como exemplo, quando me formei só fui ter plano de saúde depois de 5 anos de formado. Porque você tem que se fixar no mercado de trabalho, você tem que pagar o aluguel do seu escritório, mobiliar seu escritório, prestação de carro, enfim, uma série de outras compromissos. Prioridades. E você não tem uma renda suficiente porque você ainda está ingressando ou está no início do ingresso no mercado de trabalho. Então, o jovem advogado, nesse ponto, está bem amparado. Criamos o auxílio maternidade, que beneficiou diretamente a advogada em início de carreira. Se nós pegarmos o número das profissionais que foram beneficiadas com o auxílio maternidade, 89% a 90% são jovens advogados, onde nós devolvemos a anuidade à advogada que der à luz. Então já beneficiamos mais de 600 advogadas, devolvendo mais de R$500 milhão. Tudo isso deve se manter. Com certeza. E especificamente para o jovem advogado, agora na atual gestão, falando de futuro, nós temos aí entraremos com uma fiscalização nos grandes escritórios da aplicação do piso salarial. Saber se esse piso salarial está sendo cumprido. Que é de quanto? Hoje o piso é R$ 1.800. Nós chamaremos e convocaremos o jovem advogado para dentro da ordem, para que participe do Tribunal de Ética, para que participe do Tribunal de Defesa de Prerrogativa, das comissões. Isso é uma forma de dar experiência ao jovem advogado da militância na ordem. Faremos cursos de oratória, por exemplo, de marketing jurídico, de gestão de escritório, porque nós somos treinados na faculdade, não para gerir o nosso escritório. Hoje o escritório acabaram se transformando em verdadeiras empresas e nós não temos capacitação técnica para isso. Então nós vamos auxiliar o jovem advogado a se vender no mercado de trabalho. Já estou com conversas bastante avançadas com a MT Fomento, por exemplo, para criarmos linhas de créditos para o jovem advogado equipar e mobiliar o seu escritório com taxas de juros diferenciadas. Então, são uma série de benefícios que traremos aí. Já que o senhor citou o MT Fomento, como o senhor pretende afinar, estreitar o relacionamento com o Executivo Estadual? Sem dúvida nenhuma. Após a posse, ou até mesmo antes da posse, eu já vou marcar audiências com a Casa Civil, com o Governo do Estado, com a Assembleia, com a Prefeitura, com a Câmara Municipal. Eu não tenho nenhuma dificuldade de diálogo com a classe política. E farei isso com muita independência, com muita transparência. Eu quero, por exemplo, advogados participando de todos os conselhos estaduais, a presença da ordem nesses conselhos. Da mesma forma, eu quero advogados participando dentro da Assembleia Legislativa das comissões. Ora, é muito mais salutar e fácil você impedir a sanção de uma lei do que a revogação dela por vícios de inconstitucionalidade ou qualquer outro vício. Então eu quero uma ordem que dialogue mais, de forma mais próxima, independente, é verdade, mas de forma mais próxima com os poderes da República. Falando ainda em poderes, há um relacionamento muito tênue entre a OAB e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso frente aos embates ocorridos entre advogados e juízes e também um bom relacionamento que alguns estabelecem. Como o senhor pretende ter essa visão junto ao Tribunal de Justiça? Por ser um advogado que frequenta o tribunal, frequenta o fórum, eu tenho um relacionamento muito bom com o tribunal. Mas o meu relacionamento com o tribunal é um relacionamento independente, sem qualquer subserviência. Nós faremos o diálogo até o limite do diálogo. Nós temos visto aí que o diálogo só pelo diálogo não tem trazido resultado efetivo para a advocacia. A questão dos juizados especiais, por exemplo, é um exemplo claro. Nós estamos dialogando com o tribunal há mais de 5 anos e sempre o problema é o mesmo.
acúmulo de processo, ausência de servidor, alvarás demorando de 8 a 9 meses para ser expedido, uma burocracia tremenda num juizado que veio para aproximar a justiça da sociedade, que luta com causas de menor complexidade, justamente para ter uma informalidade que possa gerar a celeridade, e nós assumimos um compromisso com a advocacia, dialogar com o tribunal de forma independente e, se preciso for, ir até judicialmente para, por exemplo, fazer com que o governo do Estado conclua as obras dos fóruns que estão paradas ou abandonadas, como de Canarana, de Barra do Bugres, de Primavera do Leste, que vai dar início à construção do fórum e assim por diante. O nosso tratamento com o tribunal será um tratamento de respeito, de cordialidade, mas com a cobrança das responsabilidades desses poderes. Uhum. E o relacionamento com a OAB em nível nacional mesmo, a participação da OAB de Mato Grosso, a gente pouco ouve em relação à ordem em nível nacional. Como que o senhor pretende ampliar essa ressonância, essa voz? Parafraseando até o nosso atual presidente da OAB Federal, eu não quero uma OAB comentarista de casos, eu quero uma ordem protagonista de causas. E nós devemos ter a nível nacional a candidatura única do vice-presidente Lamac, que é um advogado do Rio Grande do Sul, e com certeza a composição do nosso Conselho Federal, com os conselheiros Duílio Piatto, de Rondonópolis, Joaquim Spadoni e Gabriela Novis Neves, colocará Mato Grosso em destaque no cenário nacional. Eu não tenho dúvida nenhuma que pela qualidade desses advogados, nós teremos Mato Grosso inserido nos grandes debates nacionais. E da mesma forma, eu, no Colégio de Presidentes de Seccionais, levarei também a constante cobrança da necessidade da ordem se posicionar nos casos nacionais com mais firmeza e com mais desenvoltura. A exemplo de quais que a gente teve recente, agora ontem, né, falando de uma pauta factual, a questão do impeachment da Dilma. O senhor acredita que a OAB deve se posicionar de maneira contundente em relação a isso? O impeachment já entrou na pauta do Conselho Federal. Inclusive, eu estava na sessão, porém, o Colégio de Presidentes requeriu algumas diligências mais. O impeachment que estava sendo analisado no Conselho Federal estava sob o foco das pedaladas fiscais. Agora, o Colégio de Presidentes solicitou ao plenário do Conselho Federal, que foi deferido, a ampliação do foco das investigações para os casos de corrupções na Lava Jato e outras operações. Então, o processo foi retirado de pauta do Conselho Federal para que tenha o seu objeto alargado para além das pedaladas. E volta, salvo engano, na primeira sessão de janeiro. Provavelmente, então, a questão da presidente Dilma deve entrar nessa pauta. Deve entrar nessa pauta, com certeza. Presidente, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor repercutisse comigo a questão do trabalho executado pelos advogados e pelos procuradores do Estado. Há um entrave aí entre o que é da alçada dos advogados e o que é da alçada dos procuradores. Você está se referindo aos advogados públicos? Exato. Ah, ok. Thalita, esse também foi um diferencial da nossa chapa. Criou-se num momento do processo eleitoral que a chapa que tivesse apoio de um segmento, por exemplo, dos procuradores, era inimigo da advocacia pública e vice-versa. Que a chapa que tivesse o apoio da advocacia pública estava contra os procuradores do Estado. Eu venho com uma visão totalmente diferente disso e acho que a ordem é isso. Se é um assunto que interessa ao advogado, seja gênero, seja ele qual categoria quer que seja, o foro competente para dialogar é a ordem. E a nossa chapa teve esse diferencial. Eu trouxe ambas as categorias para dentro da nossa chapa. Nós temos, por exemplo, uma procuradora do Estado, conselheira federal, e uma advogada pública, conselheira federal também, na mesma chapa. Interesses que, a princípio, possam ser antagônicos e incompatíveis, cabe à ordem, ao Conselho Seccional, fazê-lo ser compatíveis. Porque nós estamos falando de advocacia. E a ordem tem, obrigatoriamente, que olhar pelo advogado, pela advogada, em qualquer das suas categorias. Então, nós entendemos que o foro competente para travar esse diálogo e compatibilizar os interesses é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso Conselho terá maturidade, tendo sempre como a constitucionalidade e a legalidade como premissa básica e ponto de partida de qualquer discussão, travar esse diálogo de forma harmônica. E vou conduzir isso para chegarmos a um ponto de equilíbrio e convergência. Tá certo, presidente. A gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Muito obrigado pelo espaço.
Gostaria de cumprimentar todos os internautas aí e colocar a ordem à inteira disposição da sociedade e da advocacia mato-grossense. A posse deve ocorrer quando? Nós estamos ainda se reunindo com o atual presidente Maurício. Ela deve se dar agora em dezembro, com efeitos a partir de 1º de janeiro. A gente volta a conversar então em 2016. Muito obrigado. Tá certo, é isso. Obrigada a você por nos acompanhar em mais essa entrevista aqui no programa. Continue conosco no endereço rdnews.com.br/rdtv. Te vejo na próxima entrevista. Até lá.